Pronto, vamos falar sobre esse livro. R.J. Lore, Les Assassins. Se eu fosse fazer um vídeo para falar desse livro, não ia dar certo. Porque eu iria falar muito mal desse livro. Ele me decepcionou muito, porque toda vez que eu passava na FENAC, eu via essa capa e eu queria comprar essa capa. Eu queria muito essa capa. É muito linda. Aí eu ficava namorando esse livro, eu li atrás, aí dizia que era um livro de serial killer. Aí fala que em 18 mil mortes nos Estados Unidos, somente 200 são feitas por matador em série, né? Serial killer. Só 200 em 18 mil. É muito pouco serial killer. Eu acho que é por isso que eles chamam tanto a minha atenção. Eles chamam demais. Eu adoro o livro que tem assim. Então, quando eu vejo, me incentiva muito, sabe, senhor Luiz? Aí, um dia eu fui trabalhar e o povo aqui, eles têm costume de ler. E como eles não têm espaço na casa igual eu, eles pegam e colocam na rua. E pras pessoas lerem também, depois que eles já leu. E nisso, eu encontrei esse livro. Bem na época que eu tava com muita vontade de comprar ele. Eu fiquei tão feliz que eu tinha achado ele. Fiquei muito feliz. Falei, não acredito, achei. E ele é um livro caro. Aqui ele custa 22 euros. Falei, poxa, que sorte. Aí, peguei e li. Só que assim, eu achei que ia ser o livro, porque 570 páginas, página amarela, a capa dele é daquelas... É uma capa boa, não é capa porcaria, não. Eu tentei até ver aqui alguma coisa sobre o autor, mas a única coisa que tinha era isso aqui, ó. Não fala nada sobre esse autor. Mas tudo bem, comecei a ler, li, terminei. E o negócio é o seguinte... Que decepção, uma história tão boa, cara. Juntou, ele conseguiu, esse cara teve uma ideia muito boa de fazer. Que o livro ele foi feito na ideia de pegar um cara, transformar ele pegar um cara serial killer, que copia as mortes corretamente dos outros serial killers. E ele não deixava nenhuma assinatura. A única assinatura que ele supostamente deixou que ele copiava. Essa era a assinatura dele. E ele pegava assim casos famosos. Ok, a ideia é massa. Aí o que acontece? No começo do livro, ele joga lá pro passado, 1984. Bem na hora de um crime que tava para acontecer, da historinha de um crime, com o John Costello e a namoradinha dele. E mais outras 4 pessoas já tinham sido mortas, 2 casais. Do mesmo serial, que na época foi intitulado o Marteau de Dieu, Martelo de Deus. Porque ele não deixava os jovens, porque ele só matava jovens, ele não deixava os jovens da cabecinha dele cometer pecado. Aí o que acontece? Ele mata os outros casais e quando chega na vez do John, ele mata a namorada do John amartelada, amarretada, e depois ele ataca o John, deixa ele regaçado. Só que o John, ele sobrevive. Esse martelo de Dieu, eles conseguem pegar ele vai preso, ele foi julgado, só que ele se mata na prisão. Mas antes de matar, ainda o delegado fala com ele, né? Você pensa que você conseguiu tudo o que você queria com o seu propósito, mas você não conseguiu. A sua última vítima sobreviveu. Aí ele olha pro delegado e fala, não, ele não sobreviveu. Ele está morto em vida. E é realmente o que acontece. Aí esse cara o Elore pega o John e joga ele 20 anos na frente, em 2006. Em 2006,
O John já tá trabalhando, hum, sobreviveu bem, tá trabalhando no jornal. Só que ele é um cara totalmente diferente, estranho. Porque o que aconteceu com ele foi tão forte que bloqueou muita coisa nele, assim, no psicológico dele. Só que ele desenvolveu outras. E ele é bem aqueles personagens assim, nossa, que se ele se esse Elore desenvolver esse personagem ia ser o máximo. Porque ele ficou daqueles que recorda tudo que acontece. Grava tudo, vê tudo, consegue encaixar as coisas, lembra de feitos, nomes, lugares, datas, tudo que sai em jornal, você não precisa procurar na internet, na cabeça dele. E aí ele vai e começa a ver os crimes que estão acontecendo ao redor, um atrás do outro, e ele consegue entender que aqueles crimes que estão acontecendo é de uma só pessoa, um serial killer que está fazendo. Ele encaixa todos os crimes, e aí vai e fala pra polícia que isso daí é a tal, 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 por meio do jornal. A diretora dele compra ele, né, tipo a ideia dele, assume ele, a ideia, e bom, e a partir daí é desenvolvida toda a história. Tá vendo? A ideia é muito boa. Só que não. Todas essas coisinhas aqui que eu fiz, essa assinalação aqui, são dos crimes. Porque são muitos crimes, como o cara copia os crimes, crimes e datas, são muitos e ele não aprofunda nenhum. Então, assim, pra quem não tem experiência com livros de serial killer, pode ler numa boa, que ele não é pesado, ele não dá muito, não dá quase nada de detalhe, assim. Não é que não dá detalhe, ele dá detalhe das mortes. Mas você não consegue ter aquele impacto, choque, porque você não entra na história, entende? Você não vai entrar na história, você não vai sofrer com aquilo. Então você lê, simplesmente lê, assim. Os 2 primeiros casos você fica meio assim, ah, meu Deus, mas depois os outros, é tantos que ele repete, que já cai no mesmismo, sabe? Você não tem condição de se apegar a nenhum personagem. Na verdade, a única pessoa que eu me apeguei aqui foi no John. E ele colocou depois um inspetor Irvan, colocou mais uma mulher, tentou fazer um romancezinho. Eu detesto quando coloca romance no meio de serial killer. Eu não suporto. Eu não suporto. E a ideia de trazer, pular 20 anos, trazer pro futuro a história, não deu muito certo, não casou bem, porque ele colocou em 2006, mas ele não deu o aparato de 2006. É como se ele estivesse em 94 ainda, com a polícia não tinha não tinha o aparato que a polícia tem em 2006, não usou quase nada da internet, os personagens muito bobo e vazio, muito sem noção. O inspetor de delegacia, coitado, totalmente sem. Rien do rien. Eu acho assim, que foi uma pena. Ele desperdiçou uma história que deveria ser o máximo. E ele só encheu linguiça. Ele só fez cagada. Com esse inspetor, então, ele ficou, acho que mais ou menos umas 300 páginas só com esse inspetor Irvan aqui, sabe? Se for mesmo separar tudo, deu umas 300 ou até mais, metade do livro, só com esse inspetor. E a única coisa que você sabe dele é que ele foi casar, que ele tinha uma namorada, que a namorada morreu, e que ele era tão vazio quanto. No final de tudo, a gente fica pensando assim, eu fiquei pensando que ele quase que ele igualou os 3 personagens em um só. Ele colocou quase no mesmo patamar. Pra mim foi isso que aconteceu. E quase que ele me colocou também no mesmo patamar, porque ele fala das doenças psicológicas do John Costello, que ele ficou, né, meio paranoico, tipo Monk, e aí fala das coisas, depois fala também desse serial killer, que a gente não fica sabendo muita coisa desse cara.
e coloca eu, o serial killer, o John Costello, tudo no mesmo ranking, assim. Porque a gente faz sempre coisas iguais, tudo do mesmo jeito. Eu faço, gente. Não que eu não tenho toque, não tenho nada. Bom, eu acho que não. Mas assim, colocou igualou. Ficou, não foi, não rolou, não deu certo. E tinha tudo pra dar certo. Aí eu fui falar com um amigo meu, um espanhol, que lê muito isso daqui. Quando ele viu eu lendo, né, ele falou, eu não comprei ainda, não sei o quê. Aí quando passou um tempinho que eu terminei, ele perguntou pra mim, e daí, você terminou? Eu falei, terminei. O que você achou do livro? Eu falei assim, uma bosta. Aí ele falou, não é possível, como que você tem coragem de falar isso do livro? Esse homem escreve demais. Realmente, eu nem sabia que esse cara era tão assim, sabe? Que ele escrevia muita coisa. Eu não sabia. E aí ele falou assim, não, porque você tá enganado, talvez você não esteja entendido direito, porque como eu li todo em francês, entendeu? Tem algumas coisas assim, que às vezes, não sei, você pode ter se enganado, né? Se enganado na interpretação ou alguma coisa assim, mas não foi esse o caso, entendeu? Aí eu falei, aí eu tava falando com ele, não gostei não, aquilo lá é uma bosta. Esse cara, ele estragou uma história que poderia ser maravilhosa. Ele simplesmente, ele cagou. Não gostei. Aí ele falou, não, porque você não tem uma crítica, você ainda não tá pronta para ler esses livros, você não pode ter uma crítica muito boa, porque você não tá pronta ainda, acredito que você não esteja pronta ainda para ler um livro desse. Falei, eu li coisa até pior, e não deu certo. Aí, falei, vou procurar no YouTube para ver se tem alguém que fala, né, sobre esse livro. Aí eu fui procurar, encontrei só 3 pessoas que leram no YouTube do francês. Aí as 2 meninas cagou pau também, falou que não gostou. E a terceira, que era um pub, né, editorial. Falei, ela não vai ter coragem de falar mal, né, que ela recebeu o livro gratuito. E pelo contrário, a menina foi lá, falou, olha gente, eu tenho esse livro aqui pra mostrar, é um publi editorial, mas infelizmente eu não gostei e não recomendo. Gostei, adorei, falei, vai filha, vai, desembucha pra mim. Aí ela foi falando tal, falei, concordo. Batata, batata. Eu entendi então muito bem o livro, sim. E esse meu amigo, talvez ele tenha lido muitos outros antes e que os outros ele foi muito bem, só que nesse daqui, não. E ele não saiu agora. Esse livro é antigo, só que ele só foi traduzido em francês o 2015. Então, ele foi lançado em 2015 aqui, entendeu? E eu não sei porquê. O que é essa, Luísa? Mosquito? Pega. Morde a orelha dele. Torce o nariz dele. Ó, tá, daí depois que eu vi que a menina também falou mal, todo mundo falou mal, aquela coisa toda, aí eu falei, não, gente, eu vou tentar pelo menos saber a história desse cara. Nisso, aconteceu que eu fui no Salão de Paris. E lá tem aquela seção do livro de post, livro de bolso, que eu tava dando uma olhada lá. Quando eu vi, eu nem sabia qual cara, ele escreve só policial, mas não sei por que ele cagou tanto nisso aqui. Porra, velho, ele cagou demais. Ele tem muitos, mas muitos livros. Ele é um britânico, ele tem muitos livros, só policial, o lance dele é policial. E aí eu fiquei vendo, falei, meu Deus, o homem tem um monte de livro, escreveu um monte de livro, eu nunca li nada, e ainda o primeiro que eu pego é uma caca. Aí tá, né? Falei, eu vou dar uma olhada nessa biografia desse cara. Olha, gente, eu vou falar, a biografia dele é muito mais interessante do que esse livro dele aqui, ó. Porque nesse livro não tem nada dele, só tem isso aqui, ó, falando dele, ó, mais nada. R.J. Elore nasceu em 65, Após e Outros, Só o Silêncio e Vendette, Les Assassins é son 8º romance publicado na França, chez Sonatina Edição. Sim, foi da edição Sonatina.
uma qualidade boa, amarela, boa pra ler, o espaço por dentro bom, realmente. Aí, o cara, a vida dele é muito boa. A vida dele é muito da hora, assim. É triste, é triste. Não é uma vida que se recomenda. Mas, assim, você dá valor nas coisas dele porque é um cara que, cara, ele venceu, entendeu? Não é venceu, ele superou a caca que foi a vida dele também. Então, assim, eu gostei dele por isso. Ok, aí junto com esse daqui, Parelho, eu fui e li porque o... Pera ainda, deixa eu só pegar ali. Eu li, como eu li a biografia dele, aí ele fala dos autores, né, que ele se inspira, né, os gurus, todo mundo tem esses gurus quando, né, todo mundo tem, assim, segue mais ou menos o rastro. E dentro desse livro, Lisa Sassã, ele, o Marteau de Dieu, o primeiro assassino, ele dá a deixa do que ele gosta de ler, do que ele se inspira, entendeu? Aí eu fui atrás pra ver o que era, que livro que era, do que ele tava falando. Caramba, qual é? Ah, vai lá. Aí um cara que ele curte muito mesmo é esse cara aqui, abrindo, vamos lá. Raymond Challenger. Só que esse é americano, esse aqui é britânico. Esse daqui, a Dilma Jolie, eu só encontrei 2 livros dele, já tá em domínio público. Eu só encontrei dois livros em francês para e-book. Eu preferi esse daqui do que o outro. Esse daqui é uma das, dizem que é assim, uma das obras-primas dele. Aí eu fui atrás para saber quem era esse Raymond. Ele era um cara que também escrevia muito policial, mas que ele era muito famoso na década de 30, porque ele escrevia policial para TV. Então ele tem muito trabalho de TV, tipo série, essas coisinhas da época. Então ele foi muito bom nisso. E aí eu fui e li isso daqui. Ó, tanto esse quanto esse aqui eu não recomendo. Eu não recomendo comprar. E esse daqui eu não recomendo se você tiver, por exemplo, se você for uma pessoa que não aguenta muito ficar lendo coisas sobre racismo, eu não te recomendo. Porque de 100%, 85% vai ser de racismo, de negros. Porque se passa na época de 30, e fala também sobre detetive e tudo mais. Só que a gente tem que lembrar que a época em que foi feito, que era a época de 30, é recém... claro que nos Estados Unidos fazia muito tempo que tinha acabado sido abolida a escravatura. Mas mesmo assim ainda era muito forte. Então ele escreve você vê que tem uma pitada de realidade grande da época, sabe? Que muito envolvido com negros, muito racismo com os negros, o jeito que ele descreve os negros da época, o que acontece, que você sabe que eles tratam como animais daquela época, sabe? Mesmo que já não tinha mais a escravatura. Então, assim, incomoda, é uma coisa que incomoda. E às vezes incomoda tanto que você deixa de prestar atenção na história, você perde o fio da meada, assim, você fica perturbado. Então eu não gostei, não recomendo. Então esse daqui é o cara também que ele gosta. Claro que o Elório, ele não tem, nossa, nem a escrita dele, a caneta dele não pesa pro racismo. A caneta dele, como eu diria, ele queria desenvolver um bom negócio ali, mas não deu certo. Ele puxou muito assunto ao mesmo tempo, depois ele se perdia. Ele se perdia até com os personagens. Ele teve uma hora que ele ficou tão doido com o personagem do Irvan, que era o inspetor lá, o detetive de polícia, que ele ficava falando, ai, ele não consegue dormir, ele não tem tempo para dormir, já faz mais de 48 horas que ele está acordado, e ele não pode parar porque não tem ninguém para
tipo, não tem ninguém pra ficar no lugar dele, pra não sei o quê. E de repente acontece um negócio muito assim, tem algum acontecimento lá na história. Ele esquece de colocar o homem pra dormir. Ele tava tão preocupado em colocar o homem pra dormir, que de repente ele esquece. E nisso se passa 10, 15 dias. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o homem esqueceu de colocar o personagem pra dormir. Cacilda. Então é isso, Sr. Weasley. Vou falar. Eu fiquei com uma raiva a hora que eu terminei esse livro. Eu fiquei com raiva mesmo. Eu não gosto de ler coisa que... Ah, que bosta. Então é isso. Então minha resenha de hoje é essa. E aí acabou, e nunca mais eu quero ver esse livro. E eu acho que eu vou fazer igualzinho a mulher fez. Eu acho que eu vou colocar ele lá fora e vou deixar mais alguém passar raiva com ele também. Porque eu sou má. Bye, beijo.